Domínio criativo. Deus tem permitido medidas significativas de talento nas áreas artísticas e musicais, bem como em outras esferas nas quais a criatividade e o talento podem ser expressos, tais como atividades atléticas, arte culinária, literatura e assim por diante. Além disso, Deus nos dá capacidade para apreciar a beleza em muitas facetas da vida. E nessa área, bem como nos domínios físico e intelectual, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas sobre os incrédulos, até mais abundantes do que sobre os crentes. É o N. Gruden falando, tá? Eu já ia falar Afonso, ali. Então, assim, contudo, em todos os casos é resultado da graça de Deus. Agora eu não estou aqui lembrando, mas eu li um conto no ano passado, em que havia um caçador de recompensa, né, que assim, era o que ele conseguia fazer da vida para ter dinheiro, e aí ele vivia com dificuldades, né, porque ele caçava escravos fugitivos, só que os escravos iam ficando mais espertos, né, porque assim, à medida que os escravos chegavam, quando fugiam tudo doido. Mas à medida que o tempo passava, os escravos já sabiam para onde fugir, como se esconder, e aí aumentava o número de caçadores de recompensa. Então ele estava tendo dificuldade, né, para conseguir dinheiro para caçar escravos fujões. Até que, por exemplo, ele estava morando de favor na casa da sogra, a mulher estava grávida, e ele estava desesperado para conseguir dinheiro, porque ele tinha que pagar algumas despesas e tudo tal, até que ele conseguiu encontrar uma escrava fujona, e essa escrava, ela estava grávida. E aí nisso, por exemplo, ficou uma crise para a gente que estava lendo, porque enquanto, né, ele estava querendo encontrar um escravo para conseguir sustentar a sua família, eu me identificava com ele na questão de assim, período de pandemia, né, eu vendo uma situação dessa, o que vinha à minha mente, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu pensei, caramba, o cara precisa ganhar dinheiro, aquele negócio todinho, mas quando ele encontrou a escrava e a escrava grávida, eu falei, caramba, que desumanidade. E aí nisso, o autor, ele provocou uma crise em mim, porque eu me identifiquei com todo mundo. Me identifiquei com a escrava porque era negra, me identifiquei com ele porque ele estava querendo sustentar a sua família, né? Me identifiquei com a crise dos dois por causa no caso do filho que estava no ventre da mulher dele, no filho que estava no ventre da escrava. E aí você olha e você vê assim, não é muito simples você dizer que algo está certo ou está errado, porque o que você não vai fazer para defender a sua família, para defender os seus filhos, certo? Então, aí você olha para aquilo, né? Você para pensar, ou então, né? Você vê aquele, agora eu não lembro se, não chega a ser conto, acho que é um romance, o Cortiço, né? Que você vê as pessoas vivendo numa situação, né, deplorável, e por causa daquela situação deplorável, as pessoas são meio que assim empurradas a viverem de um modo que não é o mais civilizado possível. E aí você olha, por exemplo, para aquela situação, aí você lembra de algumas situações nossas, né, em que, por exemplo, boa parte dos nossos meninos, das nossas meninas, são empurrados, né, ou para a gravidez adolescente, ou para o aborto, ou para a violência, ou para o crime, né, porque assim, a arte não ajuda, as músicas que eles ouvem não ajudam, a escola vive de greve, né, e aí assim, aí você vê essa série de situações. Então você olha para a literatura e aí você aprende uma série de situações. Quando você, por exemplo, se depara, né, com esses episódios, e você vê que às vezes, né, na arte evangélica, você vê apenas situações voltadas para o culto. Só que a gente não vive só no culto, a gente vive no dia a dia. No dia a dia, de que é o seguinte: olha, eu não quero gato de água na minha igreja, tá? Mas a igreja está na favela e não tem SEDAI, como é que a gente faz? Entende? Então vai ter que fechar a igreja, tá bom, fecha a igreja. E o irmão que mora lá? Não, ele não pode fazer gato, tá bom, mas como é que você vai fazer para ter SEDAI lá, com hidrômetro bonitinho?
Ou seja, assim, a gente trata desses dramas nas nossas telenovelas, nas nossas narrativas, na nossa literatura, entende? Então são situações que, por exemplo, você, por exemplo, olha para ele, olhou para você. Aí o que acontece? Você se depara, né? Aí, por exemplo, olhou bem disfarçado, aí voltou para cá. Aí nesse caso, em relação a isso, sabe, a gente às vezes parar para observar que o ambiente secular, é que nem quando eu falei agora há pouco para o Marcos, né, sobre a situação do crente no final da novela, torcendo para o cara ficar com a amante. Assim, o indivíduo, ele às vezes não consegue perceber que... Eu nem sabia que quem vê novela. Aí o que acontece? Bem, não sei se vê também não, né? Aí nesse caso, a respeito desse assunto, o camarada está lá olhando aquela situação, aquela realidade é virtual? Mas é uma realidade, entende? Porque quando você está aqui acreditando que tem um monstro no armário, pode não ter um monstro lá no armário, mas é real aqui. Tanto que é que seu coração acelera, você fica com medo de ficar sozinho, você quer ir para a cama do seu pai e da sua mãe. Está dando para entender? Então, quando você tem um pesadelo, tudo bem, alguém vai dizer, isso não é real. Não, é o seguinte, você lá está correndo, você sentiu o gosto, você sentiu o choque, você sentiu a dor do atropelamento. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a realidade virtual, ela é uma realidade. O camarada está lá no Twitter chamando os outros de lixo. É Twitter. Não, tem alguém lá do outro lado, entende? Pode estar com aquela foto, né, esquisita, aquele negócio todinho, mas tem alguém ali. Então, a gente, por exemplo, olha para a Bíblia e percebe que assim, a Bíblia faz esse trabalho. É que a gente usa geralmente a Bíblia mais para religião, mas se a gente usasse a Bíblia para a vida, a gente veria o quanto a Bíblia fala da gente. Deu para entender? O crente peca porque é pecador, certo? Mas ele é pecador também porque peca. E aí, pode parecer que eu falei a mesma coisa, mas não falei. O que acontece? Peca porque é pecador, lembra? O ato mal por causa do mal da alma, certo? Então, o que acontece? Nós temos uma predisposição para o que não presta. Daí, mais uma vez, quando a gente vê a graça comum, a vida em sociedade, com coercitividade, por exemplo, com normas, com leis, é justamente para frear o monstro que está na gente, entende? Você vê aquela vozinha no ônibus, mas se bobear, ela rouba o teu guarda-chuva, entende? Você vê aquela criancinha boazinha, mas se bobear, tá entendendo? Ela chuta a tua canela. Então, o que acontece? O ser humano, ele já tem essa predisposição para o mal. Aí alguém vai dizer, o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. Tá legal, mas até existir a sociedade para corromper aquele ser humano, tivemos poucos seres humanos que foram construindo uma sociedade. Então, a gente tem uma via de mão dupla aí. E eu até lembro que eu falei o seguinte, olha, tá legal, o indivíduo na questão do ambiente, é só tirar ele do ambiente que ele não peca. Não, vai pecar, entende? Por exemplo, se você pegar Robinson Crusoe e o Sexta-feira, né? Então, por exemplo, o camarada ele vai, né, para uma... ele acaba parando numa ilha, e aí ele encontra um indígena, né, que ia ser comido pelos canibais, aquele negócio todinho. Ele resgata o índio, mas ele faz do índio meio que assim, um serviçal dele. Ele dá o nome para o índio de Sexta-feira, ou seja, quem ele é, ele leva para onde ele vai. Ou seja, meio que assim, ele não é meu igual, eu dou o nome para ele, entende? Então, o cara estava ali, isolado, era a chance dele ser perfeito, mas não tem como ser perfeito, entende? O impostor que é em mim vai comigo para onde eu vou. Daí onde Paulo, em Romanos 7, ele fala, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer se faço. E aí, por exemplo, tem uns teólogos que até falam que quando ele fala disso, ele está falando do período que ele não era convertido. E tá. Então o que acontece assim, o pessoal quer aliviar para o apóstolo Paulo. Então, ele se conhece muito bem, né? Porque a base do cristão é chegar ao ponto de se conhecer muito bem para poder se desfiar do mal que é na gente.
Exatamente. Não, e ele chega a dizer: o mal que eu não quero fazer, esse faço. Ou seja, tem coisa que ele mesmo admite. Tá só se preguiçando ou sinal para falar? Não, abraço. Ah, é? Aí, por exemplo, aí você vê a questão de que assim, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, faço. E no seu desespero de alma ele fala: miserável homem que sou. Porque ele tem consciência, mas, entende? O pecado que corre nas suas veias lhe empurra. E aí você olha para uma situação dessa, né? É claro que quando a gente pensa nisso, a gente pensa em sexo ou cachaça. Só que o que acontece? É como eu falei, por exemplo, a manipulação, a inveja, entende? A malandragem, usar o nome de Deus, né, para conseguir algum tipo de benefício. Então, aí você vê que assim, muitas vezes essas coisas acontecem. E detalhe, é um ambiente religioso, entende? Aparentemente é um lugar que assim, ninguém bebe cachaça, ninguém fuma maconha, mas aí quando você vai ver, acontecem outras coisas que ofendem a santidade de Deus. Então você tirou o cara daquele ambiente, botou ele no outro ambiente. Lá era fofoca, aqui é pedido de oração, entende? Então aí você, por exemplo, vê, a gente falou sobre ambiente, a gente falou sobre conhecimento, né? Que se fosse assim, qual é o discurso que a gente tem? O cara ele é criminoso porque ele não teve escola. Poxa, o ex-governador Sérgio Cabral não teve escola para estudar? Está dando para entender? Então, assim, se a gente for olhar, né, por exemplo, o Palocci, Lula não, mas assim, o Palocci, né, digamos assim, não, falar do Lula pode dar problema. Então, mas assim, o Palocci, que falou um monte de coisa que aconteceu, aquele cara, ele, por exemplo, teve uma infância como a minha. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente, mesmo que tenha um ambiente de uma família estruturada, tudo bonitinho, a gente pode enfiar os pés pelas mãos. A gente pode se corromper com o pecado alheio também. Claro, mas percebe que assim, o pecado alheio é só uma provocação. Porque, vou pegar uma coisa do tipo, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, num adultério. Claro que, obviamente, a pessoa traída, ela vai dizer o quê? Fulano é um safado. Até é, mas o que acontece? Vamos pensar o seguinte, melhor, vamos pegar o outro adultério, né? O da mulher. E aí nisso, né? O nome já é lugar comum, né? Todo mundo já sabe que o nome não presta mesmo. Mas aí nisso, vamos lá. Aí, vamos pensar. Ela traiu porque, não vale um biscoito. Tá. Mas assim, a culpa foi do Dom Juan lá, que ficou com aquela vozinha no ouvido dela, que passou com aquele perfume perto dela, ou que estava doce igual o caramelo, tirando onda num Camaro amarelo, né? Não, porque assim, tem mulher que se o ladrão for roubar a tua moto, ela foge com o ladrão, mas contigo a pé não fica não. Aí nesse caso, brincadeiras à parte, olha como é que é o negócio, né? Ih, machista, batista. Aí, pensa comigo o seguinte, alguma coisa já não estava bem naquele casamento. Alguma coisa... A Bíblia diz que para a alma faminta até o amargo lhe parece doce. Então a gente observa que assim, às vezes há situações em que assim, o diabo só colocou a isca, mas você já queria aquela isca, entende? O peixe vem por causa da isca que ele gosta, não por causa da isca que o pescador coloca. Eu, por exemplo, se eu fosse pescar um peixe, eu ia jogar um pedaço de contrafilé, de picanha, de alcatra, entende? É bom até parar de falar dessas coisas, ou tá até se coçando ali. Então o que acontece? Eu ia o quê? Botar uma pizza 4 queijos, uma lasanha. Só que é o seguinte, o peixe ali ele quer minhoca. Aí o que acontece? E detalhe, tem peixes e peixe, né? Tem peixe que quer uma isca, tem peixe que quer outro. Então, ou seja, Satanás, ele não vai me tentar com Giló porque eu não gosto de Giló, mas a minha esposa gosta de Giló, entende? Tá dando para entender? Então, assim, eu sou tentado pela minha própria cobiça, por isso que eu tenho que tratar da minha cobiça. A questão não é o mundo, a questão não é o diabo, a questão é a minha carne. Porque se eu tomar conta da minha carne, o mundo está cheio de oferta, mas eu estou blindado.
Se eu tratar da minha carne, o diabo vem todo dia, mas ele vem todo dia em cima de todo mundo. Por que nem todo mundo está trocando? Por exemplo, tem um pastor amigo meu que eu falei assim, pô cara, que isso rapaz, todo mundo passa por luta. Não, luta é uma coisa, surra é outra. Tem crente que não luta, tem crente que apanha, né? Então o que acontece? Assim, tem aquela questão de que você tem uma predisposição. Uma coisa é, por exemplo, aquela criança que ela vai desenvolvendo um sistema de crença baseado na formação que ela recebe, é uma coisa. Outra coisa e ainda assim, quando o evangelho alcança essa pessoa, mesmo que inconscientemente aquilo esteja entranhado nela, ela vai buscar mecanismos para lutar contra aquilo, entende? Uma criança que cresceu num lar violento, uma criança que cresceu exposta à pornografia, uma criança que cresceu exposta à malandragem, alguma coisa do tipo, ela tem isso entranhado nela, mas o que acontece? A cada dia que ela vai caminhando com Deus, é isso que o cara que não passou pela mesma experiência não entende, porque ele não sabe o que é ter a sua natureza praticamente meio que assim, modelada para ser aquele monstro. Agora ele passou por aquilo, ele fala, pô, o evangelho chegou, eu não quero isso para mim. Então a luz do evangelho faz você assim, olha, eu tenho até essa predisposição, e o meu irmão quando me vê caindo nesse pecado, vai vestir de pedra. Só que ele tem os pecadinhos dele lá, não tem esse, mas tem o dele, entendeu? Então, ele está na pedra, eu lembro dele. não, mas ele nem lembra às vezes, não, porque no caso dele ele tem uma explicação para dar, né? Então, assim, a gente é juiz do outro, da gente é advogado, então, e advogado fiel, então, mas assim, nesse caso aqui, eu não boto na conta do ambiente, eu não boto na conta da educação. Entende? Eu boto na conta da nossa natureza caída, que é nessa hora onde eu vou divergir de Pelágio, entende? E aí eu sou obrigado a colar com Agostinho, né? Eu concordo com Pelágio em algumas coisas não na salvação, né? Mas na questão, porque senão já começa, né? Os calvinistas começam a me chamar de pelagiano. E aí, em relação a isso, a questão da gente assim, ter aquela ideia do tipo, olha, eu posso autotranscender, eu posso me desenvolver, eu posso fazer alguma coisa para evitar cair nesse pecado de novo, eu posso traçar algumas estratégias para não pegar esse caminho. Então eu tenho esse potencial. Aquele negócio de sou humano, não consigo ser perfeito e, né, eu boto na conta de Deus, né, porque eu sou humano, eu só sei errar. Peraí, entende? Assim, eu posso estar errando, mas ao mesmo tempo que eu sou pecador, porque eu peco porque eu sou pecador, mas eu também sou pecador porque eu peco, eu tomo decisões, entende? É aquele caso, né? Por exemplo, voltando a moça lá, né, que traiu o marido, se for o caso, pede demissão, sai daquele trabalho, tranca aquele curso, tranca aquela disciplina. Então você sujeita, mas não deixa de ser seduzido. Eu não sei, porque eu se sujeitar não deixar se seduzir, porque se sujeitar para mim meio que, né? Não, porque, por exemplo, a sedução no caso está o soldado explicando aí. Isso. Muitas vezes Eu não entendi, foi o se sujeitar. Se sujeitar ao pecado, não se seduzir por ele. Eu entendo que o caminho também é não se sujeitar. O problema é que, como o pecado já está na gente, então, assim, não é nem que eu estou assim, pecado, eu não te resisto. A questão não é nem tanto isso, é que é o seguinte, é uma batalha diária. É que você acorda, né? Por exemplo, vou pegar a minha experiência, graças a Deus, hoje meu Instagram, meu TikTok, meu Kawaii é tudo crente. Mas quando você entra e cria conta, velho, então o que acontece? Aí, por exemplo, aí tu começa, eu sou batista, mas boto na Camila Barros, boto no Silas Malafaia, Marco Feliciano, eu vou. Aí quando o algoritmo vê, ele gosta disso aqui. Aí o algoritmo tenta usar, eu boto, não tem interesse. Pronto, chega uma hora que assim o algoritmo No meu Instagram, quando eu colocava na minha lupa, né, apareciam os negócios. Aí eu pensei, acontece. Mas aí eu fui no Instagram da minha esposa. Quando eu coloquei na lupa,
Apareceu cachorrinho branco, felpudo, aparecia neném dando gargalhada. Eu falei, não, peraí. Se é tudo a mesma coisa, é para tudo aparecer igual. Aí nisso eu falei, não, tem um jeito. Aí foi onde eu comecei a fazer o negócio do não tem interesse, não gosto, assim, cada rede social tem um negócio para você dizer. E aí nisso, o Facebook, você clica no xizinho para fechar, e aí vai dizer, ó, nós vamos mostrar menos isso, entendeu? Então, não, assim, não desanima o cara não. Olha só, tem sim, não tem tudo, entendeu? Não tem tudo. Eu não consigo, eu boto lá, silenciar por 30 dias. Aí isso, por exemplo, no Twitter, eu sigo alguém, aí aparece assim, fulano compartilhou isso, ou fulano curtiu isso. Aí o que eu faço? Eu silencio aquele que o fulano, né, porque assim, o Twitter para mim é pior do que o Instagram e algum lance aí. Então, observa bem como é que são as coisas, onde eu quero chegar. Eu faço isso com a rede social, igual eu faço com o meu cérebro. Por quê? Se pensar, né, eu vou usar a metáfora aqui, como se o pecado tivesse naquilo que meu filho gosta, né, assim, por exemplo, eu quero um chocolate, eu quero refrigerante, entende? Eu quero a pizza, eu quero a batata frita, e não aquela que a mamãe descasca, a trans, entende? Eu quero aquela. Então, aí o que acontece? É isso que a minha carne quer. Então, o que eu faço? Não boto refrigerante na minha geladeira, porque eu sei que a minha carne quer refrigerante. Aí você pensa o pecado que você quiser aí, entendeu? Eu estou sendo metafórico. Então, o que acontece? Nessa situação, aí entra aquele lance. O ambiente todo dia ali me sufocando, fica difícil. Aí é nessa hora que assim, bem, o que eu posso fazer para evitar? Trazendo para o caso, voltando, né? Porque assim, homem já é lugar comum, vamos voltar para a mulher que trai. Assim, o que eu posso fazer? Eu posso de repente, o que, menina? É porque a gente sempre fala de homem trair, eu só estou querendo diversificar. É porque está todo mundo acostumado a falar de homem que trai. Não é? Então. Não, então tudo bem, tá certo. Então, não, porque assim. Tá bom. Então, aí nesse caso, por exemplo, pior que olha o que eu ia fazer ia ajudar o eleitorado feminino, mas tá bom. Então, vamos, você que disse. Aí vamos lá. O que eu posso fazer para ajudar, né, o meu marido a sofrer menos tentação? Eu ia fazer isso para o inverso, mas você interferiu na hora. Então o que acontece? O que eu posso fazer? Aí onde entra a questão do ambiente. Entendeu? Por quê? Não, porque quem quem não é, não sei que se a gente puder ajudar, melhor. Por exemplo, aí não vale. Eu ia fazer o inverso. Não ia dar nada. Olha só. Não, eu não falei nem o que era para ser feito. E ela vinha identificar, ela tá tirando onda com o otário do cara e gastando dinheiro. Eu nem falei o que era para ser feito. Eu falei sobre o que pode ser feito. Eu ia ter que ficar no espalho da frente, todo mundo aí eu não sei. Aí era outra situação, era outra. Se fosse o que eu ia falar, aí o que acontece? Por exemplo, se fosse o que eu iria falar, né? O que eu iria falar era o seguinte: o que eu posso fazer para minha esposa ser menos tentada diante de algumas ofertas que surgem? Eu vou fazer dança do ventre para minha esposa não ser tentada? Aí o que acontece? Ela ia achar, deixa quieto que eu posso ser processado. Então, por exemplo, em relação a esse caso, observa bem, porque geralmente o adultério de homem é por corpo, e adultério de mulher geralmente é por conversa, é por afeto, geralmente é por aí, né? Ou seja, tem exceções? Tem mulher que de repente está com o marido todo derrubado, vê um cara inteiro, o cara deu condição e falou, nunca mais outra vez, eu vou pegar essa carona aqui.
Mas não é geralmente assim. Geralmente o cara fala assim, pastor, o que ela viu naquele cara? Entende? Para o homem falar o que ela viu naquele cara, é porque o cara é estragado mesmo. Mas é um estragado que soube chegar, falou uns negócios bonitos. Que o marido que dá casa e comida, achando que está tratando do totó, entende? Às vezes não fala uns negócios que às vezes o verdureiro ali falou. Então, o que eu estou dizendo é que assim, às vezes você pode fazer alguma coisa para ajudar no ambiente, mas o ambiente sozinho não resolve. Entende? Às vezes você pode fazer alguma coisa pela educação, mas a educação sozinha não resolve. Por exemplo, eu estou preparando uma série de textos baseados nas obras da carne para compartilhar com vocês, né? Então, os comentaristas, quando eles falam de obras da carne, eles separam os pecados em categorias. Pecados sexuais, são os 3 primeiros, né? Meu Deus, prostituição ou imoralidade, meu Deus do céu, impureza e lascívia, são os pecados sexuais. Aí depois tem os pecados religiosos, que tem idolatria, feitiçaria, esqueci o outro agora. Eu sei que são 4 blocos. E aí nisso, enquanto estou preparando, né, esse material para trazer para vocês, para a gente falar de hamartiologia, caramba, Deus foi me dando soco no estômago direto. Porque eu vi que boa parte dos nossos pecados sexuais tem a ver com a nossa falta de empatia. Tem a ver com a gente tratar o outro como coisa. E tem a ver com a gente não pensar no outro como se fosse a minha filha, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Tá indo? Tá beleza, vai com Deus. Tá perfeito. Aí nesse caso, tá gravando, tá bom? Mas vai ter um lanche daqui a pouco aqui. Aí nesse caso, é que o pessoal aqui tá animado, né? Aí nessa situação, quase todo mundo tá animado. Então assim, mas daqui a pouco vai animar, Então, a respeito disso, eu estava observando que assim, se eu pensar, né, na cadeiruda ali da rua, como assim, ela pode ser minha ovelha, ela pode vir para a minha igreja, e eu posso ajudá-la a vencer as batalhas da vida. Gente, eu não sei, é um efeito broxante, não tem como ter olhar cobiçoso. Então, de assim, você começa a pensar de ser pai espiritual da pessoa, de querer orientar a pessoa nos caminhos do Senhor, assim, aquilo que assim, eu gostaria que alguém fizesse. Por exemplo, eu gostaria que um camarada abusasse da minha mãe, eu gostaria que um camarada abusasse da minha filha, eu gostaria que uma pedófila roubasse a inocência do meu filho, eu gostaria que uma mulher estivesse traindo o meu filho com a vizinhança. Não, mas é esse o resultado de você se entregar aos pecados sexuais. Você começa pela imoralidade, que tem a ver com a prática. Você acaba, olha eu dando a palhinha lá do negócio, né? Você acaba indo para o caminho da impureza, que o seu pensamento já fica afetado. Você não olha mais para um homem, para uma mulher como gente. E você chega aí para a lascívia, quando é o seguinte, a coisa está tão desenfreada que você vai ver pornografia na frente da tua esposa e do teu filho, porque tu já está viciado. Entende? Você já vai brincar, fazer obscenidade com as pessoas na rua. Você vai botar aquele funk todo depravado para os seus vizinhos escutarem. Por quê? Você já não é mais aquela pessoa. Suas sinapses estão iguais a de um camarada viciado em cocaína, entende? Ou uma pessoa viciada em qualquer outra coisa. Eu não sei se deu para perceber que é o seguinte: chega num ponto que você não tem nem mais força para decidir. Entende? Até um determinado momento, você podia decidir, e aí você se deixou levar por uma prática. Depois, aquela prática te levou para o pensamento. Depois é o seguinte, você já não tinha mais freio para os seus apetites. Então, é diferente, Alice, eu já ia falar Afonso, né? Por exemplo, aí no caso, é diferente daquela situação do tipo, eu quero ajudar essa pessoa a ir para o próximo nível, porque você até com esse interesse pode ter um afeto, se apaixonar, se interessar por alguém, isso pode acontecer, mas quando você pensa em proteger e em cuidar,
Se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem compromisso e quer ter um compromisso com essa pessoa, é diferente de rolou uma química, mas você tem compromisso. Aí você pensa assim, caramba, se eu me envolver com esse cara, eu vou ferrar com a família dele. Como eu vou olhar para os meus filhos? Como é que vai ser quando os meus pais, né, olharem para mim, né, e o que vão dizer? Assim, tem uma série de situações, porque nós não somos como os cachorros da esquina. Entende? Mas assim, o pecado faz isso com a gente. O problema é que assim, depois é só matar as crianças, né? Aborta para não estragar a nossa vida, entende? Então, ou você mata a mulher porque você não vai aceitar ficar sem ela, ela é uma coisa, entende? Ou se de repente, quando vier a varize, o dente foi embora, despacha, deu para entender? Então, ou seja, assim, é algo para a gente observar que assim, o pecado faz isso com a gente. E se a gente não tratar disso dentro da gente, não tem ambiente que resolva. Se a gente não tratar isso dentro da gente, não tem educação que resolva. Mas a educação pode contribuir? Pode, como estou dizendo. Eu preparei o estudo para vocês, mas aquilo me assaltou. Porque eu pensei, caramba, aquela moça ali na rua da igreja pode vir a ser minha ovelha. Então eu preciso ter sentinelas nos meus olhos. Aquela moça ali poderia ser a minha mãe. Eu não gostaria que um camarada tratasse a minha mãe como qualquer coisa. Já viu? O cara pode ser mulherengo, mas ele está tomando conta da mãe dele. Mãe, quem é esse bigode que está aí? Não, é um amigo da escola, sei. Percebe? Ou seja, ele cata as minas toda na esquina, mas a mãe, se bobear, a mãe tem até medo. Não, meu filho vai chegar, não sei o quê. Entende? Porque o cara marca em cima. Ah, entendi. A tua mãe tu toma conta, a mãe dos outros tu cata, né? Miserável. Fala. Professor, o pecado do cristão, ele é maior do que o pecado de uma pessoa não cristã? Eu entendo que o cristão, ele peca com mais conhecimento e ele peca naquilo que condena. Entende? Então o que acontece? Ele pode não ser um pecado grave aos olhos alheios, mas agora... se nós pensarmos na questão daquilo que se espera dele, entende? É como, por exemplo, o meu filho fazer pirraça, é diferente de eu fazer pirraça. Espera-se de mim algo diferente. Então, essa questão, assim, por exemplo, Deus não vai me amar menos pelo fato de eu ter cometido o mesmo pecado que o maconheiro ali da esquina. Ele não vai me amar menos, ele vai me perdoar. Mas agora, os desdobramentos do meu pecado vão ser diferentes. Por quê? Ah, pastor Roberlan, quem? Aquele! Não, mas então assim, quando alguém falar pastor, mas que pastor? Não sei. Aquele! Aí começa a contar toda uma história. Pode ter passado 20 anos. Porque a gente ouve muito palestras, né, a gente falarem assim, porque a pessoa que quer conhecer toda a palavra e peca, é pior do que quem está lá fora e não conhece. Tem umas coisas assim. O que acontece é que, como eu disse, assim, espera-se mais, né? É como eu falei. Por exemplo, é bonitinho meu filho de 4 anos fazer pirraça. No meu caso, a minha esposa vai falar sem resenha, entendeu? Por exemplo, se Roberlan, Roberlan, sem resenha. Agora, se ele fizer, meu filho, o que houve? Entende? Ou seja, ela não tem a mesma paciência comigo que tem com ele, porque espera-se de mim uma atitude diferente. Eu não sei se deu para perceber. Então, assim, agora, quanto à bondade de Deus, entende? Quanto à severidade de Deus, assim, Deus, ele perdoa se eu me arrepender, certo? Mas ele vai deixar eu pagar a fatura como deixaria o outro. O problema é que é o seguinte, é como eu falei aqui agora, né? Assim, pastor Roberlan, daqui a 30 anos, por exemplo, tem um pastor que eu com 11 anos de idade, eu acordava antes das 7 da manhã para assistir-lo pregar, o pastor evangelista Jim Swaggart. Até hoje, todo mundo lembra do pecado de Jim Swaggart, e dificilmente alguém lembra. Oi?
Mais grave, né? Por exemplo, ele chegou a denunciar o pecado de um outro evangelista que tinha caso, né, extraconjugal, aquele negócio todinho. E esse televangelista, o televangelista vive de quê? Do ministério. É como, por exemplo, Silas Malafaia, se alguém falar assim, aqui ó, ele teve caso com um monte de garotinho de 12 anos. Acabou! Aí detalhe, vai ganhar dinheiro com o quê? Quem vai comprar os livros dele? Entende? Quem vai comprar não sei o que lá dele? Porque assim, não estou falando do que o cara recebe na igreja, porque assim, na igreja mesmo não vai receber mais nada. Estou falando dos livros, estou falando da editora, ou seja, um monte de gente vai ser mandado embora, acabou. Então imagina, Jimmy Swaggart vai, ele fez isso, o cara perdeu tudo, mas o que o cara fez? Contratou detetive particular. E o detetive particular encontrou o Jimmy Swaggart saindo do motel com uma prostituta. Acabou. Ninguém lembra do Jimmy Swaggart de mais nada. Entende como é que é o negócio? Então, entende? Eu não sei se dá para perceber que assim, aí é que está o problema, Edinho. Porque acontece, Jimmy Swaggart, Silas Malafaia, eu, você, qualquer pessoa, se a gente der mole, o diabo janta. Entende? Só que você pecando com mais conhecimento e você pecando naquilo que condena, por exemplo, Tammy Gretchen está casada ou casado, né, com fulana de tal, de boa. Agora, quando o Marco Feliciano é acusado pelo Cabo Daciolo, que teve uma revelação, que tinha um negócio de pomba gira ali, o que tu pensa do Marco Feliciano com a revelação do Cabo Daciolo? Tudo bem, o Cabo Daciolo é doido, mas o que acontece? Mas vai que tu tá entendendo? Tu que tá dizendo. Então acontece. Aí, por exemplo, digamos que de repente acontecesse alguma coisa, ninguém ia falar de Tammy Gretchen, porque ela é aquilo que é. Marco Feliciano não, estaria pecando naquilo que está condenando. O amor de Deus muda? Não, mas acabou. Então, a partir do momento... Eu não sei se eu percebi, eu não estou falando aqui de graça de Deus, eu estou falando de ser humano. Parece que amor pesa mais, né? Mas o que acontece é que é o seguinte, aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, por exemplo, vamos pensar, né, no homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou? Perdoou, mas a fatura veio, entendeu? Então o que acontece? São situações, porque assim, você acha que quando Davi chamava a mulher do soldado dele para ir transar com ele, não tinha camareira que via? Não tinha faxineira que via? Não tinha guarda que via? Ou seja, moralmente, ninguém falava nada porque ele era o rei. Lembra? Davi pode matar geral. E matou, tá matado. Entendeu? Né? Aí o que acontece? A galera, todo mundo da boca miúda. Mas os filhos cresceram vendo aquilo ali. E o respeito dos filhos por ele? Entendeu? Então, são situações que assim, como eu disse, o amor de Deus, não disse a disciplina de Deus, disse o amor, só para ficar claro, né? O amor de Deus não vai mudar, entende? Mas é aquele caso, como é que fica a sua vida? Como é que você segue? Entende? Eu, pelo menos o seguinte, o cara cometeu o pecado que foi, eu sei que se eu der mole eu posso fazer igual ou pior, mas o pessoal na internet não é assim não. O pessoal na internet fala de um jeito como se nunca tivesse pecado, ou como se nunca fosse pecado, e aí assassina a tua vida, assassina a sua reputação, entende? Gente, olha, eu vou falar um negócio, o negócio rendeu. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Pastor, rapidinho, imoralidade é a prática lasciva, onde já saiu do controle qualquer vício. O que acontece? A imoralidade sexual ou prostituição, do grego porneia, tem a ver com a ação. No caso da impureza, já tem mais a ver com o pensamento. E no caso da lascívia, já é aquele bonde sem freio, entende? Lembra do Vasco, bonde sem freio? Eu não sei se hoje ainda é assim, né? Mas agora está com freio. Então o que acontece? Assim, essa é a situação.